Salmo 50, versículo 23, o tema da pregação e do louvor é o mesmo, sacrifício de gratidão, e aqui é a parte 2, amém? Salmo 50, versículo 23, glória a Deus. Somente os adoradores, faz barulho, glorifica o nome do Senhor, isto. Fala que Ele é digno de receber toda a honra, todo louvor, toda a glória. Tributa louvor e adoração a este Deus Todo-Poderoso. Amém, amados? Salmo 50, versículo 23, palavra do Senhor. O que me oferece sacrifícios de ações de graças, este me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Podem sentar, amados. Semana passada ainda trabalhei este mesmo salmo com vocês e tive de fazê-lo de uma forma diferente de hoje. Então foi textual mesmo o sermão, quero usá-lo hoje como sendo temático. E quando a gente para perceber de fato qual é definitivamente o conceito de adoração, qual é o conceito de gratidão, a palavra que melhor descreve isto em toda a estrutura bíblica mesmo é excelência. Então todo cristão que serve, todo cristão que tem um coração agradecido, todo cristão que celebra, todo cristão que adora, todo cristão que louva ao Senhor, a palavra que melhor descreve a sua condição é a condição de excelência. E este conceito de excelência, ele não só define a condição do adorador, mas sobretudo define a condição daquele que tem um coração agradecido. Porque a Bíblia está falando que este coração agradecido agrada a Deus. Este coração agradecido reconhece o poder, a soberania e a misericórdia do Senhor. E quando estamos falando de excelência, a palavra que melhor descreve excelência na adoração, excelência nas ações de graça, no coração agradecido, é transcendência. Então somente o excelente transcende, e o ato de transcender, quando a gente fala transcender, de fato é a capacidade de compreender a essência de Deus, e somente compreende-se a essência de Deus aquele que tem a capacidade de prostrar-se ante Ele, compreender a sua glória, mas sobretudo ter esta excelência na adoração, esta capacidade de ter um coração agradecido, de ter esta capacidade de render graças ao Senhor, sabendo que tudo Ele fez, que tudo Ele faz e que tudo Ele fará. Esta é a máxima de toda a Bíblia. Se você pega a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai compreender um Deus que fez, faz e fará. Isto no início, isto no meio, isto no fim. Este Deus, Ele sempre traz esta característica da sua essência e da sua capacidade. Só se conhece a Deus na excelência da adoração. Só se conhece a Deus quando, de fato, você demonstra o aspecto do transcender-se diante de Deus. Ainda semana passada eu falei que o fariseu, que o doutor da lei, neste salmo, ele trazia todo tipo de oferenda, de sacrifício, de animais, para oferecer a Deus, mas próprio Deus estava falando: por que vocês vão me oferecer isto, se isto já é meu? Porque de fato Deus, Ele não estava preocupado com aquilo que se oferecia, mesmo sendo dele, mas como se oferecia. E o amor, ou adoração, ou ação de graça, que não traz a sua excelência na transcendência, isto não alcança o coração de Deus. Gostamos de falar muito: olha, eu celebro, eu tenho um coração agradecido, eu tenho a capacidade de render graças a Deus por tudo quanto Ele tem feito na minha vida. Ouvimos muito isso, a igreja continuamente está falando isso, mas geralmente não bate
há uma dissonância da fala com a ação do cristão, com aquilo que ele diz em relação daquilo que ele faz. E aquilo que ele faz é mais substancial do que a sua própria fala. E quando estamos falando então da capacidade de estar na presença deste Deus, rendendo sacrifícios de ações de graça, sobretudo estamos falando da capacidade de ser excelente diante dele, ou da capacidade de transcender-se em relação a ele. Tira isto, a gente cai na pura liturgia. Tira isto, a gente cai no puro culto. Culto que se faz para o povo, culto que se faz chamando a atenção do povo. Mas todo ato de celebração tem que chamar a atenção de Deus, tem que invocar o nome, a glória e o peso da glória de Deus. Não pode ser alguma coisa que se ministra ao povo, porque o povo quer ouvir, mas tem que ser alguma coisa que se ministra a Deus, e quando Deus se manifesta, o povo contempla este poder, e o povo contempla o que nós chamamos isto, o peso da sua glória. Bem cantado aqui, e só se conhece a Deus na excelência da adoração. Se você quiser de fato adorar a Deus, você tem que saber que de fato é tudo que se tem para fazer. E você não pode tirar um tempo para adorar a Deus. Você tem que adorar, você tem que celebrar, você tem que cultuar, você tem que demonstrar excelência, você tem que transcender. Para as donas de casa, a gente não transcende, a dona de casa não transcende lavando vasilha, ela não transcende limpando a casa, ela não transcende arrumando ou então cuidando do seu marido. Mas quando diz-se em relação a Deus, o ato de transcender é sair de si mesmo em direção a Deus, e isto acontece num processo único e legítimo de adoração. É quando o crente compreende, é quando o servo compreende, é quando compreendemos que mais do que liturgia, mais do que qualquer outra possibilidade, adoração é exalar, é transcender, é oferecer, é permitir que Deus possa sentir o nosso cheiro, mas este cheiro que remonta à estrutura daquilo que lá no tabernáculo ainda estava no incensário para chegar ante as narinas de Deus. O servo que não transcende, o adorador que não transcende, o sacrifício de ações de graça que não transcende, ele não é legítimo. Mas o servo que transcende, a adoração que transcende, o sacrifício de ações de graça que transcende, isto Deus inala, Ele respira, Ele busca, Ele puxa o ar para sentir o cheiro de um adorador contínuo, quanto mais recorrente, que sabe a necessidade de adorar e que compreende a possibilidade de estar na presença de Deus em gratidão, sabendo que flui como a mirra, que flui e que transcende como um aroma suave que era oferecido. A Bíblia nos traz isto para o Novo Testamento como sendo a nossa oração, mas a Bíblia nos traz isso também como sendo a capacidade de você esquecer de si mesmo e lembrar única e exclusivamente de Deus. Esquecer métodos, metodologia, esquecer esquemas, esquecer protocolos, principalmente nesse tempo de pandemia, onde você vai tem protocolo para entrar no shopping, protocolo para ir no médico, protocolo para pegar uma lotação, protocolo para sair de casa, mas dentro da igreja quebra-se totalmente o protocolo, porque aqui é você e Deus. É você e aquele que te gerou, é você e aquele que te salvou, é você e aquele que se manifestou, aquele que te chamou, aquele que te buscou, aquele que te redimiu, aquele que te resgatou. E aqui neste salmo, o próprio Asaf, ele está nos trazendo justamente isto: o que me oferece sacrifício de ações de graças, este me glorificará. O que oferece sacrifício de gratidão conhece a essência de Deus. Um coração agradecido conhece o coração de Deus, conhece a essência de Deus.
Quando a gente trabalha o conceito de Deus, irmãos, a teologia, quando a gente vai trabalhar o Deus que nós servimos, ele emana e transcende. Se ele só emana, é Deus dos místicos e esotéricos. Se ele só transcende também, ele não serve, ele emana e transcende. Quando este Deus, ele emana, ele está emanando, propondo a sua grandeza. Quando ele está transcendendo, ele está propondo a sua criação. Então ele emana e transcende. Ou quando ele transcende, ele está propondo a sua grandeza. E quando ele emana, ele está propondo a sua criação. A soberania de Deus está em que se percebe Deus em qualquer lugar. A grandeza de Deus, e um dos atributos de Deus chamado presciência, também está em que Deus está em todos os lugares e ocupa todos os espaços ao mesmo tempo. Significa que então tem gente adorando? Não, porque Ele é Deus. Agora, para compreender esta essência, para compreender este Deus que transcende, este Deus que emana, você tem que ir em direção a Ele, você tem que celebrá-lo, você tem que oferecer alguma coisa que seja substancial, você tem que se prostrar, você tem que esquecer de tudo, você tem que se dedicar única e exclusivamente nesta possibilidade, e você tem que exalar. Quem crente que não exala, ele não inspira. O crente que não inspira, ele não transpira. Você tem que exalar o bom perfume de Cristo. Você tem que estar inspirado pelo Espírito Santo. Você tem que transpirar para anunciar a glória de Deus ao outro. Esta é a condição da igreja. Esta é a condição daqueles que se propõem como tendo um coração agradecido. Ele transcende por ser eterno e pessoal. Ele emana por ser fonte criadora de todas as coisas. É o que a palavra de Deus está nos propondo. Estou traduzindo para vocês a palavra de Deus assim. E aí Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 11, versículo 36, ele está falando: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. E Paulo fecha propondo amém. Não tem como pensar em outra possibilidade. Não tem como pensar em outra divindade. Não tem como pensar em outro esquema. Mas a única possibilidade do crente é justamente esta: a essência de Deus se manifesta na adoração verdadeira. Deus se manifesta no meio do seu povo. Deus se manifesta com o peso da sua glória. Enquanto Ele ocupa todos os espaços, sobretudo dentro da igreja, Ele quer se manifestar. Porque quando Ele se manifesta, Ele está buscando adoradores. E se tem adoradores, há um permutar de essência. A essência do coração do homem que consegue alcançar a essência de Deus. Isto é adoração verdadeira. E não se questiona, se vive. E não se tem meio termo. É alguma coisa que ou você faz ou não faz. Não tem possibilidades. A única possibilidade é justamente essa: a essência de Deus se manifesta na adoração, enquanto esta verdadeira. Quando se tem uma adoração que não remonta gratidão, presta bem atenção, irmãos, não remonta gratidão, não encontra como fim último o coração de Deus. Quando se tem uma adoração que remonta gratidão, encontra como fim último agradar o coração de Deus. Por isso é que Jesus está falando que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade, ou traduzindo de uma forma mais simplificada para vocês, os verdadeiros adoradores são espirituais e verdadeiros. Ou para adorar a Deus, você tem que ser espiritual e verdadeiro. Você não pode ser carnal. Você não pode ser mentiroso. Você não pode fazer um espetáculo a fim de que o povo veja. É você e Deus. Pode estar reunida a multidão ou uma grande multidão, mas é você na sua intimidade e Deus. É a sua essência com Deus e a essência de Deus descendo a você. É o seu coração exalando. É a sua capacidade de contemplá-lo, de percebê-lo. A coisa que mais me aflige a minha alma é quando eu chego em casa
e me bate tristeza pós-culto, e sempre falo para a graça, parece que hoje não aconteceu nada, parece que o céu fechou, e as possibilidades não foram viáveis para chegar ante Deus, e aquilo que poderia ser uma celebração pós-culto em casa, torna-se uma noite de tristeza, e isso não pode acontecer em nossas vidas, senão quando de fato a gente percebe que o que fez ainda não foi o suficiente para contemplar a glória e o poder de Deus em nossas vidas, nos nossos corações. Quando Asaf escreve este salmo, ele estava mostrando uma deficiência da nação de Israel. A igreja do Senhor Jesus não pode falhar nesta missão. Aquilo que Israel teve como deficiência, a igreja tem que trazer como eficiência. Porque a igreja não é meramente uma nação eleita. A igreja é uma estrutura criada em cima do corpo de Cristo, ou em cima da revelação do Evangelho, ou em cima da palavra de Cristo. A igreja ela não pode falhar nesta missão. O que me oferece sacrifício de ações de graças, e este me glorificará. Em tudo sede agradecidos, é o que Paulo está falando. Uma das funções do Espírito Santo habitando em nós é trazer a convicção de que Deus faz, fez, fará. Mas uma outra função da habitação do Espírito Santo em nossas vidas é manifestar a essência de Deus como sendo prova viva de quando a comunidade reúne-se para celebrar e adorar o nome santo do Senhor. Quando se celebra, quando se adora, quando se tem legitimidade, quando se traz o conceito de João 4, 23 e 24, em espírito e em verdade, tem que ser espiritual e verdadeiro na presença do Senhor, ou tem que ser no Espírito Santo e em verdade na presença do Senhor. Não tem como a essência de Deus não se manifestar. Esse Deus que emana e que transcende, Ele cobre todo o universo, Ele cobre tudo. O próprio salmista está falando que os céus é o trono, a terra é o estrado dos seus pés, mas sobretudo este Deus habita num coração de adorador, no coração de quem consegue oferecer sacrifícios de ações de graças. E se de fato a igreja tem em si esta capacidade, ela manifesta sempre esta condição da essência, adoração que alcança Deus, a essência do coração da igreja para com a essência de Deus. E este Deus sempre, Ele vai estar presente, Ele sempre vai se manifestar com o sobrenatural, Ele sempre vai se manifestar com o peso da sua glória, Ele sempre vai estar se manifestando de muitas maneiras que muitos de nós temos a cultura de estarmos analisando se este tipo de manifestação foi de Deus ou não. Ele vai estar manifestando, primeiro porque Ele não se prende a dogmas de homens, Ele não se prende à razão de homens, mas Ele se prende a uma condição única e exclusivamente, a um coração de um adorador, que consegue render ações de graças como sacrifício, que consegue consagrar a sua alma, que consegue prostrar-se ante Ele e saber que este tempo é um tempo que não se qualifica em minutos, qualifica-se em horas, mas é um tempo que qualifica-se em estar então compreendendo de essência para essência. E quando se fala a essência de Deus, está falando do Deus que é espiritual. E quando se fala da essência do homem, está falando do homem que também é espiritual e que consegue adorar e celebrar o nome santo do Senhor. Amém? Que oferece sacrifício de gratidão. Tudo o que o adorador deve fazer é contemplar a glória de Deus, pois esta glória já está posta no seu coração. O dia que você fez profissão de fé, o dia que você aceitou a Jesus de verdade, o dia que você chorou ou se alegrou na presença dele pela primeira vez, Ele manifestou a sua glória no seu coração.
Esta glória que te salva. Seco é só teologia calvinista. Você não vai seco para o céu. Você tem que ir cheio da glória, porque é esta glória que fez o sobrenatural acontecer na sua vida. O salmista está falando aqui: este me glorificará. Sabemos que a sua glória nos salvou. Sabemos que a sua glória nos redimiu. Tudo que devemos fazer é render ações de graças a Ele. E assim, irmãos, a nossa vida para com Deus é um tipo de vida que deve estar se consumindo. Paulo, ele está falando que ele estava se consumindo na presença de Deus como oferta de libação, como oferta que queima, como oferta que a mirra que joga no altar, como o bom perfume que joga no altar também, como o incenso que põe no altar do incensário. Então o cristão que não se consome na presença de Deus, ele não sabe o que é adorar. Ele é um bom religioso. E todos quantos se consomem na presença de Deus, eles sabem que tem uma dívida para com Deus. O interessante é isto. Eu sei da minha dívida para com Deus. Nós sabemos de nossa dívida para com Deus. E esta dívida que nós temos para com Deus, do ponto de vista de Asaf, neste salmo, ele está falando que me oferece sacrifícios de ações de graças, este me glorificará. Então esta dívida de ações de graça, esta dívida de gratidão, você tem a noção, você mensura, mas você nunca dá conta de pagar ela. Bom, mas é porque eu sou bom religioso, estou pagando. Você não dá conta. Dívida de gratidão não se paga. Isto em relação a Deus é uma máxima. Isto em relação ao homem é péssimo. Tem duas pessoas na minha vida que eu tenho uma dívida de gratidão tão grande, mas tão grande. Todas as vezes que eu chego nestas pessoas e falo para elas: olha, eu tenho uma dívida de gratidão para com você, talvez nem elas mesmas compreendem o que eu estou falando, mas é aquilo que não se paga. E aquilo que for preciso fazer para tentar, no mínimo, amainar ou quebrar um pouco a gratidão e a mensura daquilo que se fez e daquilo que se propôs, você faz de imediato. É até perigoso, porque se você não paga dívida de gratidão, você está disposto a fazer qualquer coisa por aquele que trouxe a possibilidade de você estar diante dele quando você mais precisou. Em relação ao homem, em relação a Deus, isto não é perigoso, porque tudo quanto Deus quer é que você de fato tente compreender a mensura, o tamanho desta dívida que você tem para com Ele. Você estava condenado, você estava morto, você estava perdido, você não tinha consciência nenhuma da existência e do conhecimento de Deus. Do ponto de vista bíblico, éramos trevas. Do ponto de vista bíblico, éramos filhos das trevas. Tudo isto sem nenhuma razão para Deus olhar e se apiedar de mim, porque Ele formou, Ele fez, Ele criou uma aliança. Eu falhei, nós falhamos, e Ele me vê do ponto de vista da inimizade, sim, inimigo, do ponto de vista da mortalidade, sim, espiritualmente morto, do ponto de vista de Satanás, filho das trevas. E Ele nos resgatou de tudo isso. Ele te tirou das trevas, a Bíblia diz, para a sua maravilhosa luz. Paulo diz: estávamos mortos e Ele nos trouxe vida. Não tinha como poder criar uma possibilidade de me justificar diante de Deus. Ele pegou o seu único filho, seu próprio filho, e se entregou por mim. Como paga esta dívida? Morto, inimigo, nas trevas, hoje cheio de vida, amigo,
servo, noiva, filho, cheio de luz. O Asaf, ele está cantando aqui profeticamente, e em outros 12 salmos também dele, ele está fazendo a mesma proposta. E tudo o que cabe ao crente é compreender, já que eu não tenho como mensurar, ou no máximo mensurar, mas não pagar aquilo que foi feito por mim. Aí Paulo responde: deixa eu ser agradecido. Lá em Colossenses 3,15: e sede agradecidos. Você tem noção de quem você era? Nós temos noção de quem éramos. E sabemos o que Deus fez em nossas vidas. E sabemos o que Ele fez do ponto de vista de nos trazer vida, de nos tirar das trevas e de nos acolher como filhos. Pôr o Espírito Santo nos nossos corações. Espírito que testifica. Espírito está falando continuamente na sua mente: você é filho de Deus. Ele está gemendo no seu coração: Abba, Pai. Você é isto. Tudo que nós temos é esta capacidade de poder oferecer a Ele sacrifício de ações de graça, ou agradecer a Deus em sacrifício de adoração. Mas esta adoração, ela tem que ser uma adoração de excelência, aquilo que transcende, porque este Deus fez isto para conosco. Ele transcendeu em Cristo Jesus por você. Ele transcendeu no Espírito Santo por você. E Jesus está falando, caso você ame a palavra dele, Jesus está falando: olha, aquele que ama a minha palavra, este também será amado do meu Pai. Então eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo transcenderam por você, ou para você, ou em você. Peso da glória, peso do poder de Deus. Por não se mensurar o tamanho desta dívida, sabendo não conseguir pagar, nos resta um coração agradecido, nos resta sacrifícios de gratidão, nos resta ações de graças. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. O que me oferece sacrifício de ações de graças, este é o que me glorifica. É o que o salmista está falando neste Salmo 50, e posteriormente é o que o salmista está falando no Salmo 51, no versículo 17. A essência da minha alma celebra a essência de Deus. Amém? Fala assim: a essência da minha alma, aquilo que eu sou, não o que você vê, mas aquilo que eu sou, celebra a essência de Deus. Celebra, fala, a essência de Deus. Adorar é a essência da alma, para que esta alma possa oferecer aquilo que de fato Deus quer receber. Então quem não adora não compreende Deus. Quem não tem um espírito quebrantado não compreende nada de Deus. Quem não rende ações de graças para Deus não compreende nada de Deus. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja minha salvação. O próprio salmista ainda está nos trazendo esta possibilidade. E aqui, irmãos, adorar, celebrar, não é? Com excelência, de forma que transcenda, que alcance, que chegue no coração de Deus, que seja uma adoração espiritual e verdadeira, uma adoração que faça o adorador esquecer tempo e espaço, não está preocupado com muitas coisas, não tem a síndrome de Marta, preocupado com muitas coisas, mas tem ali a virtude de Maria, está aos pés do Senhor, e só uma coisa é necessária: compreender que estando aos pés do Senhor é o melhor local para se estar. Passa-se céus e terra, e que fiquemos nós aos pés do Senhor. Com isto, quando o salmista está falando na parte B deste versículo, mas todo o versículo novamente,
que me oferece sacrifícios de ações de graças, este me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a minha salvação. Marcos 1:3 está sendo um refrisar da lei lá de Isaías 40, versículo 3. E o evangelista Marcos, ele está falando a mesma coisa que está lá em Isaías 43. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E aqui o salmista, ele está falando que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a minha salvação. Preparar o caminho é aceitá-lo. Preparar o caminho é segui-lo. Preparar o caminho é abandonar todo o passado de pecado. Preparar o caminho é ter uma vida de arrependimento, uma vida de prática de justiça, quebrando todo tipo de injustiça. Preparar o caminho é saber que tem uma possibilidade de eu poder ter salvação dentro desta proposta contínua de santidade e adoração, louvor e adoração, essência e adoração, compreendendo a excelência que sempre faz transcender rumo a Deus. E quando a gente conhece isto, irmãos, somente o que preparou o seu caminho pode ver a salvação do Senhor. Somente o que compreende o conceito perfeito de adoração pode ver a salvação do Senhor. Nós fomos chamados para esta tão grande salvação, devemos abraçá-la e não podemos negligenciá-la de forma nenhuma. De maneira que o poder estar aqui agora, celebrando e adorando o nome santo do Senhor, é como se fosse a nossa vida contínua. Você começa a celebrar o nome do Senhor e oferecer sacrifício de ações de graças quando você aceitou a Jesus como Senhor da sua vida, e você só vai parar no céu. Você não para por aqui. Você não troca a glória de Deus por glória de ninguém aqui. É a moça que troca a glória de Deus pela glória do rapaz. É o rapaz que troca a glória de Deus pela glória da moça. É o cristão que troca a glória de Deus por qualquer possibilidade de glória mundana. A glória que a gente compreendeu e que pesou em nossas vidas, de quando fizemos profissão de fé, ela tem que ser mantida, ela tem que ser envergada, ela tem que ser conduzida, e nós seguiremos adorando e celebrando, sem culto ritualístico, mas sempre com celebração de excelência, que traga a essência da adoração perfeita, continuamente assim. Preparar o caminho do Senhor é voltar ao primeiro amor. Preparar o caminho do Senhor é compreender o verdadeiro significado da adoração. Preparar o caminho do Senhor é compreender o significado da palavra cristão, servo, discípulo, filho de Deus, ungido do Senhor. Tudo isto é o preparar o caminho do coração. Tudo isto é preparar o caminho do Senhor. Tudo isto é pôr-se diante daquele que tudo fez por você, tudo faz por você e tudo fará por você. Deus não faz nada por Ele mesmo, para si próprio. Deus não faz nada, não fez, não faz e não fará. Mas toda a narrativa bíblica, de Gênesis a Apocalipse, Deus está fazendo no passado, fazendo no presente e fazendo no futuro por você, por cada um de nós, por sua igreja, pelo seu povo. E temos dificuldade de fazer alguma coisa mais substancial para o Senhor. Uma noite celebrando o Senhor, jamais. Uma vigília que a gente começa adorando meia-noite e termina adorando 6 da manhã, nunca. Loucura. Render graças, agradecer por tudo quanto Ele tem feito na minha vida. Ele fez porque Ele quis. Foi porque Ele quis também.
E é porque Ele quer que Ele pode condenar um bocado de gente e lançar no inferno. Então devemos compreender que nós fomos chamados para uma proposta totalmente diferente, irmãos. Saber que Deus quer mais essência e menos aparência. Você não tem que estar aqui para ser visto, você tem que estar aqui para adorar. Bom, mas é por isso que eu não vou à igreja, posso adorar em casa. Você tem que adorar aqui, você tem que pagar preço aqui. Você tem que estar em comunidade aqui, você tem de compreender a importância daquele que junto com você foi regenerado é aqui. WhatsApp não serve, Facebook não serve, Instagram não serve, é aqui. Tudo é paliativo. A possibilidade da celebração autêntica e verdadeira é aqui, somos nós, celebrando e adorando o nome santo do Senhor com excelência, exalando, tendo a capacidade de expressar a Ele a nossa essência verdadeira. Deus não quer a sua aparência, Ele quer a sua essência. Ele não quer o seu sacrifício, Ele quer você. É sempre assim. É mais ética, é menos estética. Não é aquilo que você propõe fazer bonitinho, mas é aquilo que você já tem como conduta moral, espiritual, palavra de Deus falando à sua vida e ao seu coração. É mais ser do que ter. Para dizer a verdade, Deus não está muito preocupado em nos prosperar financeiramente. Não é algo que a Bíblia está cogitando acerca de Deus. Ele está preocupado em salvar almas, em poder redimir pessoas. E tem gente que não compreende estes três conceitos: mais essência do que aparência, mais ética do que estética, e mais ser do que ter. Bom, mas é porque nós somos do Ocidente, não é? E aqui você é o que vale. E isto é conceito capitalista. Mas antes de sermos capitalistas, somos adoradores. Você é aquilo que você deixa transcender rumo a Deus. Amém? E fechando esta mensagem, irmãos, o louvor vai estar vindo à frente. Deus, em sua essência, é espírito. O adorador que adora em espírito e em verdade, na verdade adora da essência da sua alma. E esta adoração é verdadeira, pois é feita por conhecer a essência de Deus.